Vamos lá. Vamos nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, deixando as preocupações de lado, colocando toda a nossa atenção nessa possibilidade de novos conhecimentos, de novas explicações, para a gente conseguir sempre dar um passo na nossa jornada evolutiva. Agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade, agradecendo pela espiritualidade que está sempre presente, nos orientando, nos intuindo, para podermos passar da melhor maneira possível esses conhecimentos. Vamos pedir uma proteção muito especial para cada um de nós, para que sigamos com saúde, com discernimento, com paciência e com muito amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Estão vendo aí já? Estão conseguindo ver? Estamos sim. Então, tá bom. Sem nada escrito ainda, né? Não tem, vai aparecer Tá. já. Beleza. Bom, vamos lá. Começando sempre com o nosso querido Mestre Jesus. Deixa eu só modificar aqui. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus, Mateus 25, 40. Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar do livro Na Seara do Bem, o livro que vocês fizeram a prova. Ele foi ditado pelo espírito Antônio Carlos Tonini. O médium que psicografou foi o Luiz Antônio Ferraz. A obra chama Na Seara do Bem, primeira edição, da Didier, editora. Desenhos foi o Mozart Couto e o estúdio Cena e Ação, né? Porque ele tem bastante ilustração que vocês vão ver agora. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai começar de forma um pouco diferente, tá? Começando pelo primeiro capítulo do retorno, o que vai acontecer hoje? A cada início do capítulo que a gente for explicando e conversando com vocês, vai ter uma questão. Então, eu vou fazer uma enquete com vocês de todos os capítulos. Aí a Luzia vai prestar atenção no chat, e aí eu vou fazer a pergunta, vou dar 2 alternativas para cada pergunta, e vocês vão colocar no chat o que vocês acham que é a resposta. Tá? Aí a Luzia vai me falando, e aí eu dou a resposta, e a gente conversa ao longo do capítulo sobre aquela resposta, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, isso é para vocês participarem mais aí com a gente. Quando Tonini adentra a casa espírita, irmão Cândido lhe dá um aviso. Qual aviso? Alternativa A, que ele poderia satisfazer as suas curiosidades. Ou alternativa B, que era natural a sua alegria, mas ele precisava controlar as emoções para que aquela experiência se transformasse em valioso aprendizado. Coloquem aí no chat o que vocês acham que é. Mas tá valendo nota, é? A participação na aula já vale nota, já vale ponto. Deixa eu admitir o William aqui. Quem tiver com dificuldade para colocar resposta, depois abre o microfone e fala, tá? Não vamos deixar ninguém no sufoco. Maria Cristina, pode abrir o microfone e falar. Eu respondi no celular, porque aqui eu não sei mexer. Tá. Mas não veio para mim. Não veio no bate-papo. Veio aqui no WhatsApp. No grupo. É no grupo. Ah, tá, entendi. No grupo, Luzia. Deu certo? Deu, tá aqui no grupo. Deu. Não sei responder aqui, eu não sei, me falta técnica. Você está no celular, né? Eu respondi no celular, melhor.
E aí, todo mundo já respondeu, Lu? Só deixa o William, explica para o William como é que está funcionando, que ele chegou agora. Sem problema, William, William. William, é o Boa seguinte. tarde, gente. Oi, Desculpa o boa Boa tarde. atraso. tarde. Imagina. Olha só, a gente vai falar do livro hoje na Seara do Bem, que vocês fizeram prova, e a gente vai trabalhar nele, né, para explicar, tirar dúvidas e dar uma explanação geral dele. E aí, a cada capítulo que eu for falando aqui com vocês, vai ter uma questão para vocês participarem, uma enquete para vocês participarem. Então, a pergunta é: quando Tonini adentra a casa espírita, irmão Cândido lhe dá um aviso. Qual é esse aviso? Alternativa A, que ele poderia satisfazer as suas curiosidades, ou B, que era natural a sua alegria, mas que ele precisava controlar as emoções para que aquela experiência fosse um valioso aprendizado. Coloca aí no chat o que você acha. Se tiver dificuldade de ir no chat... Ah, não, você não tem, né? Porque você acabou de escrever. Acho que ele já mandou aí. Pronto. Já todo mundo que está já respondeu. E Foi eles- unânime, foi unânime. É. Letra B. Isso mesmo, alternativa B. E a gente vai falar sobre isso ao longo do capítulo, tá? E Vamos sem lá. consultar o livro, hein? Não pode consultar, né? Não pode Não dá consultar. tempo, né, Marcelo? Não dá tempo. Vamos lá. Pela primeira vez, o espírito Antônio Carlos Tonini retornava ao ambiente de uma casa espírita após o seu desencarne. A gente sabe que ele, quando era encarnado, ele trabalhava em casa espírita, né? Ele era da doutrina, ele trabalhava no centro espírita. Devotara-se às atividades espíritas quando encarnado, encontrando na doutrina dos espíritos os esclarecimentos necessários à compreensão dos enigmas da existência. Fascinara-se com as inúmeras atividades desenvolvidas nos núcleos espíritas e alimentava o desejo de observar agora o mesmo trabalho visto pela ótica dos espíritos desencarnados. Conhecia, teoricamente, a influência espiritual durante tais atividades, o auxílio pela intuição ou através dos recursos fluídicos, mas agora queria acompanhar a tarefa pelos bastidores do centro espírita, na parte espiritual. Cândido lembrou que a excursão não tinha por objetivo satisfazer a curiosidade, mas alimentar os vínculos com a existência carnal e estender o aprendizado. Então, o que acontece? Ele ficou, né, encantado com tudo que ele viu, porque até então, a gente que trabalha no centro espírita, né, a gente sabe o que acontece, mas a gente não vê muita coisa. Tem até alguns médios que conseguem ver algumas coisas e tal. Mas a gente sabe o que acontece, a gente é intuído, a gente tem um amparo, tem a proteção, tem a influência, tem a fluidificação das águas, enfim, tem diversas questões. Porém, a gente não vê, mas ele, do lado de lá, ia ver a fundo tudo o que acontecia, tanto do lado de lá como do lado de cá. Então, ele tinha uma ideia ampla de tudo que acontece numa reunião espírita e em outras atividades no centro espírita. Então, ele ficou muito emocionado, ele ficou, né, de estar de novo numa casa espírita, então ele, né, o espírito, ele tinha ainda as sensações, os sentimentos, então ele ficou, né, daquele jeito, e aí o irmão Cândido falou assim, ó, segura a tua onda, baixa a tua bola, que o negócio aqui é para você aprender, é normal, né, você ter essa alegria e tal, mas vamos focar, né? Vamos lá, capítulo 2. Irmão Joel. Aí está o Tonini sendo apresentado ao irmão Joel. Questão 2. Quem era o irmão Joel? Alternativa A. Um espírito que precisava de ajuda ou responsável pelas tarefas espirituais da casa espírita? Tempo! Já responderam? Espera aí, que eu que estou atrasada aqui. Sueli, deixa eu ver a Sueli. Sueli aqui também. Margarete.
Deixa eu ver onde está a Marisa. A Marisa já respondeu? Já. Se quiser, eu vou Tá colocando todo as mundo. respostas da Cris aqui no chat, tá? Ah, tá, beleza. Então tá. Unânime também. Letra B. A letra Vou chutar todas B agora. é isso mesmo, o irmão Joel era o responsável, né, era o mentor espiritual das tarefas lá da Casa Espírita, que a gente vai ver mais com detalhes agora. Tonini e Cândido adentraram o amplo salão destinado às reuniões doutrinárias. Embora extenso e bem cuidado, não havia luxo, mas simplicidade aliada ao bom gosto, resultando um lugar aprazível e apropriado à meditação. Suaves emanações impregnavam o vasto salão, resultantes das tarefas que ali se desenvolviam. Cândido dirigiu-se a um homem aparentando 50 anos, olhos brilhantes e largo sorriso cumprimentando. Era Joel, o encarregado das tarefas do centro do outro lado da vida. Então, ele era o mentor espiritual que coordenava todas as atividades ali do centro espírita. Em seguida, Cândido apresentou Tonini, informando do seu interesse pelos serviços desenvolvidos pelos espíritos em reuniões públicas. Joel acolheu-os e comentou que é no trabalho dignificante que muitos de nós aprendemos a romper com o passado de erros, preparando o futuro melhor. Joel, então, designou Marcos para acompanhar Tonini em suas observações, bem como o convidou a aguardar o início das tarefas. Então, essa parte aqui que ele fala, que Joel comentou que é no trabalho dignificante que muitos de nós aprendemos a romper com o passado de erros. Quem aqui já trabalhou, trabalha no centro espírita, voluntariamente, em algum projeto social, enfim, sabe o que causa isso nas pessoas, assim. Quando você faz um trabalho social, um trabalho voluntário, e eu digo isso ampliando, porque eu acho que, independente de ser num centro espírita, tá? Ele fala trabalho dignificante. Então, não é necessariamente num centro espírita. Um trabalho social que você faça, ajudando o próximo, você sente uma gratidão muito grande de poder ajudar aquele irmão, você sente que você pode fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Então, por que ele fala que esse trabalho ajuda com que a gente rompa com o passado de erros? Porque a gente sabe que nós estamos numa melhor encarnação agora, mas que já cometemos muitos erros, né? E aliás, muitas vezes, aquele irmão que você está estendendo a mão é um irmão que você talvez prejudicou no passado. Então, olha como Deus é perfeito, né? Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, de alguma forma, para que a gente possa estender a mão e reparar aquele erro que a gente nem imagina qual seja, mas que os nossos espíritos e que Deus sabe quais são os erros que a gente tem que sanar na nossa vida espiritual, para a nossa evolução. Aí ele designou Marcos para acompanhar o Tonini nas observações das atividades. Agora vamos para o capítulo 3. Se tiver alguma dúvida, gente, vocês mandem aí no chat, que a Luzia me interrompe para perguntar, tá? Ju, o Rafa chegou agora, então explica para Vou ele. explicar. Boa Vamos tarde. lá. Oi. Boa tarde. Rafael, é o seguinte, nós estamos falando sobre o livro da prova, tá? Então, a gente está explanando um pouco os primeiros capítulos, e a cada capítulo que eu vou começando a falar, eu vou ter uma questão, uma enquete para vocês responderem e interagirem com a gente. Então, agora está começando o capítulo 3, eu vou fazer a enquete, você coloca no chat a alternativa que você acha correta, a Luzia passa, e aí eu dou a resposta e explico ao longo do capítulo, tá bom? Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Questão 3. Marcos informa a Tonini que médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos fazem parte da equipe de trabalho espiritual. E o responsável para indicar tais trabalhadores é do irmão Joel. Qual o primeiro critério utilizado pelo irmão Joel para essa indicação? Então, vocês estão vendo aí essa primeira imagem, que é o irmão Joel apresentando toda a equipe de médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares que fazem parte dessa equipe espiritual que auxilia nas reuniões espíritas. Então, a gente, para ilustrar, o Salão da Paz, para quem conhece o Gênero, o Salão da Paz é onde o Tonini entrou lá pela primeira vez, conheceu o irmão Joel,
e lá que começam as reuniões públicas, né, as palestras. Então, vocês imaginam toda essa equipe espiritual no Salão da Paz se preparando para os trabalhos espíritas da noite ou do dia, enfim. Então, aí você vê que a equipe é bem grande de trabalhadores da espiritualidade. Primeiro critério, que é utilizado pelo irmão Joel para indicação dos trabalhadores. A, boa vontade. B, alguns títulos acumulados enquanto encarnado. E aí, todo mundo? Todo mundo. Gente, eu tô gostando, eu tô ficando tonta aqui de ficar procurando. Gostei dessa brincadeira, viu, Ju? Ai, meu Deus do céu. E aí, como é que Todo foi? mundo respondeu, foi unânime A. Isso mesmo, boa vontade. Durante o capítulo ele fala, né, mas para a gente dar uma... Eu vou ler, eu falo já com vocês. Inúmeros servidores chegavam para as atividades a se iniciar, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e colaboradores outros. Formavam uma pequena assembleia a serviço do bem. Reunindo todos no salão, Joel iniciou os preparativos, lembrando a recomendação de Jesus. Toda vez que fizeres a um destes pequeninos, é a mim que o fizestes. Os trabalhos estavam divididos em setores: vigilância, enfermagem, esclarecimentos e comunicação. Marcos informou também que há 20 anos o número de trabalhadores era reduzido. Com o tempo, o grupo cresceu, as tarefas multiplicaram-se e novos ceareiros foram convocados. Tonini perguntou sobre os critérios para admitir trabalhadores e Marcos informou que o primeiro critério é o da boa vontade. O serviço era oportunidade de iluminação e crescimento. Assim, não existe serviço melhor ou pior do que o outro. Todo auxílio em favor do semelhante é conquista em nosso próprio benefício. Mesmo assim, Joel não coloca uma tarefa sob responsabilidade de um servidor que ainda não se encontre apto para realizá-la. A equipe permanece homogênea sob responsabilidade de Joel, que observa todas as tarefas, tarefeiros, disposições íntimas e recursos adquiridos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. O primeiro critério do Joel para admitir um trabalhador para a equipe espiritual: boa vontade. A gente costuma dizer que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né, Luzia? Então, isso é uma máxima que a gente escuta muito e acaba vivenciando e acaba pegando para nós, assim, toda vez que acontece alguma coisa de algum trabalho aparecer. Voltando, Deus, Jesus, eles sabem muito mais de nós do que nós mesmos. Então, eles sabem as nossas necessidades, eles sabem o que a gente precisa, às vezes, melhorar, o que a gente precisa aprimorar para conseguir fazer aquele trabalho. Então, à medida que vocês vão passando de básico, 1, 2, 3, vocês vão percebendo que as coisas vão modificando, né? Alguns valores vão modificando para vocês, algumas necessidades que eram prioritárias já não vão ser mais, ao contrário, outras vão ser mais prioritárias. Algumas coisas vocês vão, à medida que vai passando, vocês vão falando assim, isso aqui eu acho que eu já estou um pouco preparado, né? A espiritualidade, ela vai auxiliando aos poucos, à medida que vocês vão passando, vocês vão vendo que os livros vão diferenciando dos assuntos, da forma de aprofundamento do assunto, de compreensão do assunto. E aí vocês vão vendo que realmente fala, hoje eu estou mais preparado para ler isso, porque se eu der um livro hoje, do Mediúnico 3, para vocês lerem, vocês vão falar, meu Deus do céu, vocês vão querer sair correndo, porque é muita informação, é muita coisa que você fala, nossa, é assim que funciona, é assim que acontece. Então, tudo tem um período e um momento certo. Não dá para a gente dar uma prova de 8ª série para um que está na primeira, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento correto para começar a aprofundar em determinados assuntos. Então, essa é uma questão.
como o Joel, como o Marcos fala para o Tonini. O irmão Joel não dá um trabalho que o trabalhador não esteja apto, então ele sabe exatamente o que cada um consegue e tem condição de fazer. A boa vontade é muito importante, isso encarnado ou desencarnado. Se você for para um trabalho que você está indo por obrigação, porque você acha que tem que ir para poder fazer um trabalho social, um trabalho voluntário, não vá. Faça um trabalho que você goste, que você tenha vontade de ir e acorda feliz para ir fazer. Porque esse é o ponto-chave da questão. A boa vontade, disposição, é disponibilidade, você estar disponível, à disposição de Jesus para trabalhar com ele, para auxiliar no que você puder e tiver para contribuir para a melhora das pessoas e a sua própria melhora, como ele fala, trabalhar em favor do semelhante é benefício próprio, conquista de próprio benefício. Porque quando você se depara com algumas situações, você para pensar sobre a sua questão. Quantas vezes aqui, alguns de vocês, ou todos, já não se depararam com situações que você parou e falou assim, nossa, eu não tenho problema nenhum, perto de outras pessoas que você está auxiliando, e que é tão legal você poder ajudar um pouquinho que seja aquela pessoa com uma palavra, ou você escutar aquela pessoa, ou você dar uma atenção para ela, né? Algumas pessoas que às vezes não têm essa atenção toda, essa amorosidade, essa afetividade que você possa proporcionar, e às vezes você não está nem sabendo o bem que você está fazendo por aquela pessoa. Então, é benefício próprio, é benefício nosso, né? A gente se favorece, mas é um favorecimento que a gente não faz por isso. A gente não faz esse trabalho pensando no retorno. O retorno vem, e aí quando a gente vê, a gente já está inebriado com essa sensação de gratidão. Então, nada pensando em fazer, pensando em alguma coisa em troca, recebendo nada em troca. Não, a gente não faz esse tipo de coisa e você sabe do que eu estou falando. Mas é muito gostoso, é muito bom, é gratificante demais. E a gente vai se melhorando justamente por causa disso, porque a gente vai vendo o outro, a gente vai se colocando no lugar do outro, a tal da empatia, e a gente vai tentando se melhorar para ajudar mais as outras pessoas. Vamos lá. Capítulo 4, setor de vigilância. Ju, Tá, oi, pode falar. a Rosa chegou. Vamos lá. Boa tarde, gente. Desculpe o atraso. Tudo bem. Vou explicar para você como está funcionando hoje, Rosa. Vamos lá. A gente está fazendo uma enquete, eu estou fazendo uma enquete a cada capítulo que a gente vai explanando do livro da prova, tá? Então, eu vou fazer a questão a cada começo de capítulo, e aí ao longo do capítulo que eu vou explanando, a gente vai tirando as dúvidas da questão e de vocês, se vocês tiverem alguma, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta, vou dar 2 alternativas e você coloca no chat aí a resposta que você acha que é. Questão 4. Qual era a função dos aparelhos utilizados pelo setor de vigilância? A. Instalar um sistema de defesa em nível de eletrochoques ou explosões de energia condensada, a fim de dispersar os espíritos ainda não preparados para a autotransformação, para que a harmonia seja mantida, ou apenas monitorar as vibrações dos espíritos invasores. Coloquem aí no chat a alternativa que vocês acham. A Rosa. Consegue colocar no chat, Rosa? Coloquei. Você colocou? Deixa eu ver. Não, eu coloquei, mas não enviei. Ah, tá. Desculpe. Eu só não tinha enviado, eu escrevi. Você mandou agora? Não está indo?
Foi. Mas foi para mensagem direta para a Moni. Desculpa. Peraí. Para todos. Para todos, é. É. Tá. Então, deu unânime a letra A. Mesmo. E aí, nessa imagem, o Marcos está mostrando para o Tonini como funciona esse setor de vigilância, esses aparelhos e o que eles fazem ali no salão que eles estão mostrando ali, ó. Você vê as cadeiras e aí a parte superior. Vocês veem que é muito maior do que o próprio salão ali, o que ele mostra. Então, vamos ver isso aí como funciona. Tonini não ignorava a necessidade de tarefas de vigilância, mas estava surpreso com a quantidade de servidores ligados a esse serviço. Marcos explicou que, conforme as lições de Jesus, a entrada está franqueada aos pobres e estropiados. Entretanto, muitos espíritos enfermiços apresentam traços de desequilíbrio, enquanto outros, ainda ignorantes, tentam investir contra as atividades da instituição. Daí a necessidade de se manter a ordem e a disciplina. A movimentação dos trabalhadores era intensa, todas as tarefas eram desenvolvidas com dedicação e gentileza, em clima de verdadeira fraternidade. Marcos apresentou a Tonini o outro ambiente interexistente da casa espírita, ou seja, imaginem vocês ali no Salão da Paz do Gembe, ou em qualquer salão de palestra de centro espírita que vocês já foram, ou viram, ou conhecem em algum lugar. E, do outro lado, na parte espiritual, o Marcos apresentou para o Tonini um ambiente interexistente, ou seja, além daquele salão, tinha um outro local, então era muito maior o salão, né, com a abrangência da parte espiritual. E aí ele mostrava o que acontecia nesse ambiente interexistente. Então, vocês veem aí na imagem, o Marcos mostrando para ele os benfeitores ali em 2 torres e alguns aparelhos e raios de luz para fazer a vigilância dos espíritos que ainda não estavam preparados para a autotransformação e para não atrapalharem o trabalho que ali seria feito, porque tem alguns espíritos que não estão preparados para sua autorreforma, para melhora, para compreender algumas coisas que ainda não está no momento deles. Em torno do salão principal, um outro auditório se acoplava além das paredes de alvenaria, destinado a receber os espíritos desencarnados que seriam assistidos. Então, existia um outro auditório ali, né? Um segundo auditório que era para os espíritos desencarnados participarem da reunião. No alto da construção envoltória, era possível ver os aparelhos usados no serviço de defesa da instituição. Um sistema de defesa com eletrochoques ou explosões de energia condensada para dispersar os espíritos agressivos. Assim como na Terra, os infratores da ordem social são também reprimidos nas suas intenções de atacar e ferir. Então, vamos lá. Ele até fala, né, no livro, que não é uma questão de violência, nada disso. É uma questão de que esses eletrochoques e explosões de energia condensada que ele explica é para dispersar. Então, aquela luz, aquela energia que eles emanam desses aparelhos é para dispersar os espíritos que estão ali só para bagunçar, né? Eles não estão interessados em melhora, em resgate, em socorro. Eles estão ali para bagunçar. Então, a gente sabe que existem regras em todos os lugares, no centro espírita, na igreja, na escola, no trabalho, existem regras em todos os lugares. E na espiritualidade não é diferente. Existem regras e existem questões que não podem ser infringidas, porque senão atrapalha aqueles que querem melhorar, que querem o aprendizado e o socorro ali naquela assistência. Da mesma forma que a gente faz o Evangelho no Lar e faz uma proteção na nossa casa, que é através do Evangelho Lar que a gente faz, a casa espírita, ela também tem essa proteção, né? De uma outra maneira, mas ela tem também. Sim, precisa, né? Vamos lá. Capítulo 5, setor de enfermagem. Vocês estão vendo aí os enfermeiros, né? Alguns trabalhadores da espiritualidade com alguns objetos na mão, que ele vai explicar o que é. Vamos lá.
Quais são as atividades desenvolvidas por esses servidores do setor da enfermagem? Alternativa A, apenas para dar algumas consultas. Ou B, manipulação de fluidos e substâncias medicamentosas, cirurgias em casos específicos. Vamos lá, pode botar a resposta aí. Todo mundo já colocou? Eu que estou demorando para pegar de todo mundo aqui. William, será que já? Eu não vi. Ah, não, já está. Já, todo mundo. Unânime B. Ok. É isso mesmo. Esses profissionais do setor de enfermagem, eles manipulam os fluidos e substâncias medicamentosas e algumas cirurgias em casos específicos. Lembra que a gente falou da fluidificação das águas? Quando a gente coloca a aguinha lá no GEMB, quem conhece, coloca a aguinha lá, vai assistir a palestra e volta, pega a aguinha fluidificada, ou no Evangelho no Lar, quando a gente faz, pede para fluidificar as nossas águas, né? Qualquer água você pode fluidificar, né? Eu assisti uma palestra no GEMB, eu acho que a Luzia já assistiu a palestra da água. Luzia, você sabe quantas vezes eu assisti essa palestra? Quantas? 12. Nossa! Eu sempre falava, não aprendi alguma coisa, preciso assistir, porque eu assisti 4 vezes no Paulo Neto, nos 2 dias, assisti a última aula do Básico 2, hoje teremos uma convidada para dar uma palestra para nós. Aí chamou a Miriam para dar a palestra. Falei, vocês estão brincando, né? E aí eu já tinha assistido outras e outras vezes. Então, assim, já aprendi bastante coisa com essa palestra. A gente pode, se a gente tiver, por exemplo, alguém que está nervoso, que está ansioso com alguma coisa, a gente pode pegar um copo de água, fazer uma prece, pedir para fluidificar aquela água, para colocar algum medicamento para a pessoa se acalmar, se tranquilizar, né? É tudo, a gente tem condição de fazer uma prece e pedir para a espiritualidade auxiliar a gente a colocar medicamentos naquela água que possa nos ajudar. E é o que a gente faz no Evangelho no Lar, e é o que é feito por essa equipe enorme da espiritualidade quando a gente vai assistir uma palestra ou qualquer outro tipo de tratamento espiritual. É colocado medicamentos nas águas para que a gente possa, durante o tratamento, ir ingerindo esse medicamento na água. E aí são esses enfermeiros desse setor que faz esse trabalho no centro espírita. Vamos lá, vamos ver aqui. No setor de enfermagem, a equipe se dividia em enfermeiros, técnicos e auxiliares sob a orientação de um superior em medicina espiritual, o Dr. Cornélios. 2 tubos de ensaio superpostos sob uma cruz identificavam os tarefeiros da saúde, que era o símbolo na roupa deles. Marcos elucidou que a medicina da Terra muitas vezes é mal baratada por profissionais irresponsáveis. Mas na vida espiritual, essa atividade assume um caráter superior. Muitos dos auxiliares e enfermeiros foram médicos no mundo e agora continuam o esforço de aprimoramento individual. Então, ele fala que muitos médicos aqui são irresponsáveis, não tratam das doenças de uma forma adequada, não tratam o ser humano que procura a ajuda deles de uma forma adequada, mas que lá isso é uma coisa muito séria, que os profissionais ali, os trabalhadores da enfermagem, médicos, enfermeiros que auxiliam nessa tarefa espiritual, são muito comprometidos, são muito responsáveis. E aí ele fala que muitos desses auxiliares foram médicos, enfermeiros no mundo, e agora eles continuam esse trabalho lá na espiritualidade também. Aqui disse, para alcançar um título superior em medicina, não basta conhecer tecnicamente, é imprescindível a aquisição de virtudes, ou seja, tudo que a gente precisa aqui, diversos diplomas, especializações e etc e tal, não é o suficiente para você ser um trabalhador lá. Você precisa de virtudes, você precisa de comprometimento e responsabilidades, né, grandiosas para você poder
ser admitido num trabalho desse, porque realmente é muito sério e é aquela história, né, gente? Você pode acumular milhões de títulos aqui, mas se você não tiver uma moral elevada, se você não tiver virtudes, não vai adiantar de bolhufas, porque você não leva os títulos com você, né? Você leva o que você adquiriu de conhecimento, mas a sua moral, os seus valores, a sua ética como ser humano, como espírito, isso aí é o que conta. Nessas tarefas, os médicos da vida espiritual não utilizam somente a razão, mas principalmente o coração. Esses trabalhadores manipulam fluidos e substâncias medicamentosas e fazem até cirurgias em casos específicos. Durante as aplicações ou transfusões de energias, cabe-lhes auscultar os pacientes e acompanhar o serviço dos médiuns do passe encarnados. Então, o que acontece? A gente, não sei se a Luzia e a Priscila contaram para você sobre o passe, o que acontece no passe? Você já falou para eles, Luzia? Não. Então, no passe, o que acontece? Quando você vai tomar um passe, o médium que está ali impondo as mãos, ele está doando a energia dele, e a espiritualidade que cuida dessa parte está doando a energia dela para o médium. Então, existe uma troca de energias para fortalecer quem a gente está dando passe ali na câmara de passe. Então, isso também é feito com relação ao setor de enfermagem. Por quê? Porque o passe, ele serve para você equilibrar os centros de força. Então, tem a ver também, os centros de força tem a ver com os órgãos do corpo físico. Se eles estiverem equilibrados, se eles estiverem em harmonia, o seu corpo físico também estará, né? É a questão do... Se você estiver bem mentalmente, se você estiver bem espiritualmente, o seu corpo físico automaticamente vai responder favoravelmente. Então, é esse setor de enfermagem que cuida dessa parte do passe, essa parte que ele fala transfusão de energia. Então, a espiritualidade nos ajuda a renovar as energias do assistido que está ali recebendo essa energia, né? Então, a gente serve de instrumento para auxiliar a espiritualidade a fazer essa transfusão de energias do assistido. Porque essa energia ela não passa direto do espírito para o assistido, tem que passar por um médium para poder ser transformada e chegar no corpo físico do assistido. Exatamente. Então, vamos lá, continuando. Algumas ânforas, que são esses objetos que eles estão segurando aí na mão, que vocês estão vendo na figura, lembrando tubos de ensaio na parte superior e bojudinhos na base e achatados no fundo, guardavam substâncias luminescentes e vitais retiradas dos vegetais. O homem percebe, por intuição, a ação revitalizante do tônus vital aurido nos vegetais. Daí a sensação agradável e reconfortante que o homem terrestre experimenta quando junta a paisagem campestre. Bom, a natureza, né, principalmente a parte do campo, dos vegetais, das florestas, ela é um revigorante natural, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de se refugiar em algum lugar de campo, um sítio, uma fazenda, alguma coisa assim, e que realmente quando você está em contato com o campo, com a mata, né, com o cheiro do mato, a água, toda essa estrutura de floresta, de mata, de campo, ela é revigorante demais, assim, ela te dá um up muito grande, porque ela revigora as suas energias, né? E existe essa troca mesmo energética. E aí ele fala aqui, né, sobre essa sensação agradável e reconfortante junto ao campo, e que essas substâncias que estavam nesses recipientes eram retiradas dos vegetais, né? A gente tem conhecimento, os indígenas até hoje utilizam dos vegetais, das plantas, para fazer seus próprios remédios, né? A gente já está cansado de saber disso. Os próprios chás que a gente toma vêm da natureza, são ervas que têm poderes curativos, poderes revigorantes, enfim, a gente já tem esse conhecimento aqui. Então, a espiritualidade também se utiliza dessas substâncias para nos ajudar aqui encarnados, quando a gente procura um tratamento, uma assistência espiritual.
Servidores da enfermagem atuam diretamente sobre o corpo fluídico, alterando-lhe algumas disposições. Então, o corpo fluídico que nós temos, que eu estava falando dos centros de força na hora do passe. Então, esses fluidos, essas questões que eles auxiliam com essas substâncias, com toda essa assistência que eles dão, é para auxiliar no corpo fluídico, na limpeza, no alinhamento dos centros de força, para que a gente possa se reequilibrar. Como consequência, erradicam diversas enfermidades físicas, visto que tais processos têm gênese no perispírito, quase sempre devido a lesões que a consciência de culpa impõe aos erros desse de outra vida. Então, o que ele quer dizer aqui? Diversas doenças que nós temos, que nós adquirimos, ou vêm do perispírito, né? Então, se a gente está doente fisicamente, provavelmente o perispírito já estava doente antes, estava com alguma enfermidade. Então, quando a gente procura um tratamento espiritual, às vezes a gente vai no médico, não sabe nem o que é, ninguém fala nada, olha, não sei o que você tem, não tem nada, faz milhões de exames e acaba não tendo nada, e às vezes é uma questão espiritual, uma questão fluídica, uma questão que tem a ver com o seu perispírito. E aí você procura uma assistência espiritual, um tratamento, e você acaba se reequilibrando daquela questão. E muitas vezes reflete no corpo físico, né? Às vezes aquela lesão, aquela enfermidade no perispírito, ela já está há algum tempo e aí acaba afetando o corpo físico também. Então, isso tem a ver com a consciência de culpa que nós trazemos, ou de outras vidas, ou dessa mesma, de coisas que fizemos, ou de coisas que não conseguimos processar. Isso acaba desgastando e prejudicando o nosso perispírito. Então, toda doença física tem origem no perispírito, né? O perispírito já está adoentado, já está prejudicado. Então, acaba refletindo no corpo físico, e aí, quando a gente vai ver, a gente acaba precisando da ajuda dos dois lados, da parte física e da parte espiritual. Quer falar alguma coisa, Lu? A Mônica colocou assim, verdade, tenho ascendência indígena lá do paterno, e enquanto a minha bisavó viveu, nasceu em aldeia, só usávamos tratamentos naturais para tudo. Éramos muito mais saudáveis. Então, existem essas tradições, né? E aí o William colocou, errei essa pergunta na prova. Oh, meu Deus do céu. Bom, mas agora já fica... Assim, males orgânicos e psíquicos são evitados através da fluidoterapia. Dessa forma, efetiva-se a promessa de Jesus. Vinde a mim todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, eu acho não, né? Tenho certeza. Jesus, né, ele prometeu o Consolador, que é o Espiritismo, mas a gente só se consola mesmo quando a gente tem ele na nossa vida, né? Quando a gente segura a mão de Jesus e segue com ele. Porque é muito consoladora, é uma doutrina consoladora, e a gente realmente, buscando a Jesus em todos os sentidos, em todos os aspectos da nossa vida, a gente realmente se vê aliviado de muitas coisas, né? Essa consciência de culpa que ele fala, que nos prejudica, as questões que a gente não conseguiu resolver conosco, né? Lógico, tem algumas coisas que a gente não lembra, não sabe, por causa de outras encarnações, mas que a gente possa fazer o nosso melhor. A cada dia dê o seu melhor, dê o melhor de você, para cada dia que você acordar e tiver que fazer as coisas que você tem que fazer. Tentando sempre seguir, né, Jesus, viver Jesus. Tem algumas coisas que ainda temos dificuldades, tem algumas coisas que ainda não aprendemos, tem muitas coisas que ainda não compreendemos, mas que possamos dar o nosso melhor, na nossa melhora, na nossa evolução, ajudando as pessoas e ajudando a nós mesmos, para que a gente não fique carregando essa culpa, né? Porque Deus não julga ninguém, Jesus não julga ninguém, nós nos julgamos. Então, nós temos que fortalecer e praticar o auto-perdão, né? A gente sempre fala muito, a gente tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, mas a gente esquece de falar do auto-perdão. A gente precisa do auto-perdão, a gente precisa entender que Jesus quer que a gente
se arrependa do erro e tente reparar de alguma forma. E se não for no momento, vai ser em outro, porque vai ter a oportunidade de se reparar. Então, que a gente não fique com essa consciência culpada, pesada, a gente se arrependa verdadeiramente, de coração, e peça a Deus e a Jesus oportunidade de reparar, né? E sigamos em frente, porque Deus e Jesus quer que a gente seja feliz. E a gente não consegue ser feliz se a gente ficar se culpando ou ficar com consciência pesada o tempo todo de coisas que vamos errar, né? 1, 2, 3, 10 vezes, até aprendemos que aquilo não é o correto e que talvez o outro caminho seja melhor. Vamos lá. Capítulo 6. Setor de esclarecimentos. Ele vai mostrar aí uns aparelhos e vai falar como funciona. Qual a função desempenhada deste setor? Alternativa A, esclarecer os espíritos em dúvida. E B, auxiliar os companheiros encarnados encarregados dos comentários evangélicos e doutrinários através da intuição. Podem responder. Rosa? Rosa respondeu? Agora foi. Agora sim. Maria Cristina, acho que foi a... Tá, quis ver. A Margarete, como ela é minha amiga, o que ela fez? Ela colocou questão tal, para eu não ficar subindo e descendo para me perder. Ela falou assim: vou ajudar a Luzia, que ela está perdida. Assistente, está de assistente. Obrigada, Margarete! Que essa brincadeira aqui é nova para mim, né? Então. É difícil quando você vai olhar para lá, B. Ah, você não sabe nem de questão, você tem que procurar. É verdade. Obrigada, Margarete. Pode seguir em frente, que tá bom assim. Então tá bom. Mais aula para ela, né? Foi unânime B. Tá. Vamos lá. Mas podia ser A junto também ou não? Então, não, é a B. A B. Se fosse a junto, eu teria colocado uma C assim, todas as alternativas estão corretas. Mas eu também achei a mesma coisa que o Marcelo. Eu também achei que a A também fazia sentido. Tá, vamos ver por quê. Acho que mais a B mesmo, mas a A faz sentido. Tá, então vamos ver por que que é. O setor de esclarecimentos é responsável pelo auxílio à intuição aos companheiros encarnados, encarregados dos comentários evangélicos e doutrinários, mas também assistem espíritos desencarnados em perturbação, dialogando com eles. Ó, aqui eu coloquei esclarecer os espíritos em dúvida, tá? Mas aqui ele fala espíritos em perturbação, aqueles que precisam de auxílio lá de doutrinação, de tratamentos. Talvez eu tenha formulado errado a alternativa, tá? Mas vamos lá, me perdoem. Participam ainda de cursos e conferências para aprender a esclarecer sem ferir, ajudar sem violentar e colaborar sem exigir. O que acontece aqui? Principalmente o setor de esclarecimentos, ele serve para auxiliar os encarnados nas palestras, nas aulas, né, para intuir, para instruir aí os encarnados a conduzir uma reunião espírita, uma evangelização, enfim, tá? E aí os espíritos que auxiliam os encarnados participam de cursos e conferências. Eles precisam também se aprimorar, então não é, chego lá e vou esclarecer o pessoal. Não, existem cursos, existem palestras, existem conferências que eles promovem para que esses trabalhadores se aprimorem para auxiliar os encarnados aqui também. Porque quando a gente
faz o curso, a gente aprende a parte de doutrinação, de auxiliar os espíritos. Então, a gente precisa exatamente disso, esclarecer sem ferir, né? Trazer a elucidação para eles sem machucá-los, sem magoá-los, ajudar sem violentar, ou seja, não podemos apontar o dedo, porque somos também imperfeitos e temos muito que melhorar, e colaborar sem exigir, ou seja, ajudar sem exigir nada em troca, é ajudar despretensiosamente. Vamos lá, esse setor é pequenininho, o capítulo. Então, é isso. Ele ajuda, sim, os espíritos em perturbação? Ajudam, tá? Eu formulei a alternativa errada, eu coloquei a alternativa e confundi vocês. Capítulo 7, setor de comunicação. A aparelhagem utilizada nos trabalhos da casa espírita era desenvolvida por quem? A. Por brilhantes técnicos da vida maior, no propósito de facilitar e agilizar as realizações no serviço de amparo aos encarnados e desencarnados, ou por encarnados durante o sono em desdobramento. E aí, foi? Eu estou falando, esqueci de ligar o som, todos usar. Desculpa Tá. aí. Imagina. Ai, Jesus. Isso mesmo, são feitos por técnicos da vida maior. A gente vai ver isso aí mais para frente. Agora, junto aos colaboradores do setor de comunicação, Tonini observou inúmeros aparelhos e técnicos. Marcos adiantou que os outros setores visitados se servem dos recursos fornecidos pela comunicação, né? Todos os setores são interligados e precisam de comunicação para funcionar. Aparelhos tais como telas eletromagnéticas, comunicadores de longa distância, receptores, auscultadores vibracionais facilitam as tarefas a serem desenvolvidas. Dados são fornecidos ao setor de vigilância, à enfermagem e ao esclarecimento. Aí vocês estão vendo aí na figurinha que tem um trabalhador que está arrumando essa tela grande atrás da mesa, os outros estão com comunicadores, telinhas, né, parecendo uns tablets assim, o outro também ali sentado com outros aparelhos, que são aparelhos, a tela eletromagnética é para passar coisas ali do passado, das pessoas, às vezes para esclarecer alguma coisa do espírito, comunicadores de longa distância para eles se comunicarem, e esses receptores, tudo serve para alguma coisa ali, tá? E aí todos eles são fornecidos aos outros setores para também auxiliar no trabalho deles. Uma sessão de desobsessão, muitas vezes são usados para poder passar a imagem esclarecedora para o espírito que está em sofrimento, que está, às vezes não sabe nem o que aconteceu, ou ele está obsediando um espírito e ele fala que ele é inocente. E aí, apesar de todo o trabalho do médium e do doutrinador tentar esclarecer, não consegue. Então, aí é usado essa tela para poder mostrar, olha, aqui, na verdade, a realidade é essa. E aí mostra para o espírito o que aconteceu numa encarnação passada e por que ele, o que está trazendo toda essa desarmonia para ele, né? E explicar que, às vezes, o processo de obsessão é uma coisa que ele tem que superar, porque o erro era dele,
né? Uhum, Então, é. não são em todas as situações, mas quando o espírito está muito endurecido e não consegue entender, às vezes é utilizado, né? Nos momentos nas sessões de desobsessão. É isso aí. Realizam também visitas necessárias a familiares ligados aos companheiros assistidos nas reuniões públicas desta casa, incursões a regiões inferiores do plano espiritual, visando o trabalho de intercâmbio e auxílio a espíritos sofredores e necessitados. Então, às vezes, eles fazem visitas para esses familiares, né, desses assistidos que estão na palestra, às vezes vão para regiões inferiores para auxiliar algum espírito, alguma entidade que precise de auxílio, e sempre nessa questão de auxiliar espíritos sofredores necessitados de esclarecimento, de compreensão, né? Como a Luzia falou, às vezes, de cenas para mostrar que realmente não é bem do jeito que ele está pensando, né? Para realmente resgatar esse irmão e resgatar o amor dele para que ele possa confiar na espiritualidade e se deixar ser ajudado. Entre os equipamentos, chamava a atenção uma grande tela luminescente fixada no salão de reuniões, que é essa tela aí que a gente falou. Tonini indaga se aqueles servidores não poderiam dispensar o concurso de tanto equipamento, ao que Marcos esclareceu. Para agir na crosta em meio hostil, as tarefas seriam lentas e penosas sem o concurso dos aparelhos. Somente Joel poderia dispensar tais aparelhos. Os demais trabalhadores não possuíam ainda faculdades espirituais já desenvolvidas. Tais aparelhos foram criados e desenvolvidos na vida espiritual, objetivando facilitar e agilizar operações de logística. Então, o irmão Joel, pelo que o Marcos fala para o Tonino, o irmão Joel ele tinha um pouco mais de entendimento, um pouco mais evoluído do que os outros trabalhadores. Então, alguns trabalhadores ali não conseguiriam fazer o trabalho que é feito numa assistência espiritual sem aqueles aparelhos, porque ainda não tinham essa aptidão necessária para aquilo. Então, os aparelhos eram de grande valia ali para que o trabalho fosse harmônico e igual, né? Todo mundo sendo capaz de fazer, mexer naqueles aparelhos para auxiliar os espíritos e os assistidos encarnados também. Capítulo 8. Outros esclarecimentos. Questão. Tonini indaga Marcos. Essas tarefas espirituais seriam realizadas em todas as instituições espíritas? O que Marcos responde? Sim, apenas nas casas espíritas. Todos os templos dos mais diversos entidades voltadas ao bem e à verdade recebem do mais alto o auxílio em favor daqueles que buscam com fé os propósitos do bem. Podem responder. Marcelo respondeu? Sim, no começo, acho que eu fui o segundo. Não tá para todo mundo, será? Não estou achando o seu. É curioso, o meu tá indo direto para Rosa. Que coisa estranha. Eu já mudei para ficar everyone aqui. Bem, É que, se você reparar, Marcelo, eu fiz a sim. mesma coisa, mandei já para o William, mandei para várias pessoas aí. É bem embaixo, quem pode ver sim, agora já vi. Quando você clica na linha, às vezes o teu dedo esbarra na parte inferior. E aí você muda, né? Bem, Para quem você tá está bom, mandando. vou ficar alerta aqui. Eu fiz isso, viu, Marcelo? Relaxa. Você colocou A, Marcelo, foi isso? Ah, não, então eu escrevi errado, desculpe. Tá. Era B e agora eu vou pôr... Tá, já Não, arrumei. é B, é B. Tá, Bora lá? bora lá. B, Exatamente. Todos os templos dos mais diversos, entidades voltadas ao bem e à verdade recebem do mais alto o auxílio. Tudo pronto para início das tarefas quando o encarnado abriu o portão de entrada da instituição.
E Tonino indaga se aquelas tarefas seriam realizadas em todas as instituições espíritas. Em caso positivo, se teriam as mesmas proporções ou haveria diferença entre elas. Bom, primeira coisa, aqui ele fala, né, sobre a questão, todas as entidades que trabalham em nome de Jesus, né, em busca da verdade, do bem, tem o auxílio do mais alto, isso é fato, né? Uma vez eu li um livro, não vou lembrar o nome, tá? A Luzia acho que vai lembrar também, que relatava a visita da espiritualidade numa igreja evangélica. E a igreja evangélica ali, né, falava sobre dinheiro, pedia dinheiro para as pessoas e tal, aquela questão deles. E aí o companheiro que estava psicografando, né, questiona, mas as pessoas aqui são atendidas, né, são ouvidas e tal, e aí ele fez uma observação para uma senhora, como tantas outras que tinham ali, que estavam fervorosamente pedindo a Deus e a Jesus auxílio, ajuda, né, que estavam ali de coração, né, com a verdade delas, e na mesma hora foi mostrado pro espírito que vinham as bênçãos do céu, assim, luz, iluminação e tal, e as bênçãos que ela estava pedindo. Então, existe sim em todos os lugares que trabalham com Jesus, trabalham com a verdade, com as leis de Deus, existe o auxílio do mais alto. Isso aí não precisa ser casa espírita, pode ser todos os templos, todos os lugares, mesmo porque tem alguns centros espíritas que ele fala no livro que não levam a sério, que deturpam a doutrina, que se desviam do caminho, e aí essas realmente ficam sem um amparo, mas um amparo maior. Então, não quer dizer que é porque é centro espírita é perfeito e rola tudo maravilhosamente bem, não é isso. Todas as casas que levam o nome de Jesus para as pessoas, a lei de Deus, a doutrina do evangelho, a doutrina do amor, que é o que Jesus veio pregar para nós, tem sim o auxílio do mais alto. Marcos adiantou que a ação espiritual não é a mesma para todas as agremiações, obedecendo às características e às necessidades de cada instituição, bem como a disponibilidade de servidores, pois Jesus lembrou que a seara é imensa e poucos os ceareiros. Então, o que ele quer dizer aqui? Por exemplo, o GEMB, hoje, ele é imenso, ele tem vários trabalhos espirituais, ele tem várias turmas de ensino, ele tem vários setores de trabalho, mas ele já começou lá pequenininho, né? Ele começou, ele não tinha evangelização infantil, ele não tinha o tratamento para... como é que fala, Luzia? Mas não tinha nem salas suficiente para todos os tratamentos, né? Não tinha, não tinha. Então, muitos tratamentos que tem hoje não tinham. E outro dia a Marinês estava explicando como funciona para implantar um trabalho novo. É anos de trabalho, anos de estudo, para ver se realmente vai se adequar, se vai ser imprescindível, se vai ser realmente apropriado, né, para a casa espírita. Então, tem trabalhos que ela fala que ficaram 2 anos para serem implantados, com 2 anos de muito estudo. Então, cada um segundo as suas necessidades, né? Não dá para você ter uma assistência espiritual de uma casa pequena na proporção de uma casa muito grande. Então, é aquela história, a espiritualidade dá assistência de acordo com a proporção e a proporcionalidade dos trabalhos e daquilo que ele necessita. Quando a Marinês colocou a necessidade de abrir um período de manhã para trabalhar no Salão da Paz como passe, eu me ofereci para trabalhar também, assim, eu como outras pessoas, e nós fizemos uma preparação durante 2 meses. E eu já era trabalhadora da casa, já dava passe à tarde, mas naquele horário, tinha que fazer todo um preparo para poder funcionar de terça e quinta o Salão da Paz no atendimento de palestras e passes. No período da manhã. E a casa já funcionava à tarde. Então, ou seja,
Cada trabalho, como você... No trabalho das casas espíritas, não existe só a presença dos encarnados para poder trabalhar. Existe a equipe espiritual que vai te acompanhar. Então, a equipe espiritual que te acompanha, ela vai, a cada encarnado vai ter um espírito que vai se ligar a você naquele trabalho. Então, tanto quando você, por exemplo, eu não vou poder mais trabalhar de terça-feira de manhã, eu tenho que me apresentar para a dirigente, explicar para ela que eu não posso mais, porque eu tenho um compromisso, ou seja, dou as minhas razões, e aí existe aí você tem que ir mais um dia para poder ter esse desligamento, porque o espírito que estava ligado a você nesse trabalho, ele vai ter que se ligar a outro encarnado para poder trabalhar. Então, para a gente poder ter a dimensão de como funciona o trabalho, né? Existe um comprometimento, não só de você estar ligado à casa espírita, mas você está ligado ao espírito que vai trabalhar com você, né? Então, é de muita responsabilidade também esse trabalho. Além de toda aquela boa vontade, comprometimento, você tem que ter essa responsabilidade. É verdade. E aqui ele fala que quando estava tudo pronto é que eles abriram o portão da casa espírita. Então, imaginem vocês, vamos colocar de terça de manhã, tá, Luzia? Que vamos colocar em circunstâncias normais. Qual é o horário mais cedo que o GEMB abre? Na segunda é normal, mas na terça ele abre às 9 horas, para a gente poder chegar e se preparar lá, certo? Eu acho que abre antes, porque a hora que eu chegava às 9 para preparar o Salão da Paz, já estava aberto. Eu acho que abre antes. A Magda chega antes, eu acho. Vamos colocar umas 7, 8 horas. Então, 8 horas, Antes de abrir o portão para abrir para os trabalhadores e para as pessoas, a espiritualidade já fez tudo isso que é aqui que nós estamos vendo no livro. A espiritualidade já se apresentou, já se posicionou, já se distribuiu as tarefas, já se distribuiu os aparelhos, e aí quando está pronto na espiritualidade, aí abre-se as portas para começar o trabalho. Então, a organização é muito grande espiritual. Então, quando a gente fala, olha, você escolhe um horário e um dia para fazer seu evangelho no lar, cumpra esse horário e esse dia, porque a espiritualidade já está se preparando naquele dia e naquele horário para te amparar, para te dar o auxílio da lição do dia. Então, eu tenho um amigo que, antes da pandemia, ele falava assim, vamos no cinema na segunda-feira, é mais barato. Eu falava assim, não, segunda-feira tem evangelho no lar, amigo, não dá. Não, um dia só, pede uma licença lá. Eu falava assim, deixa eu te explicar uma coisa. É muito sério isso, não é não, dá uma desculpa aí para ir no cinema. É diferente quando você tem uma circunstância urgente, né? Eu já viajei, meu voo atrasou, eu tive que pegar um outro voo e eu ia chegar atrasada aqui. Eu cheguei meia-noite em São Paulo. Eu tive que fazer o meu evangelho. Eu avisei, né, eu fiz uma prece e falei, olha, eu vou chegar atrasada, não teve jeito, meu voo perdi, e aí eu fiz meia-noite em casa, mas eu fiz uma prece com meu marido, né, pedimos permissão e tal, para poder fazer o evangelho depois, mas é uma exceção da exceção. Então existe um preparo, né, existe um preparo espiritual muito grande antes. Quando a gente lê esse livro, a gente tem a dimensão do que acontece quando a gente senta lá e senta para a palestra. Que não é só lá sentar para a palestra, já existe todo um aparato espiritual esperando pela gente. Então, é muito legal esse livro por causa disso. E quando vocês lerem Aconteceu na Casa Espírita, vocês vão ter um pouco mais de aprofundamento do que acontece na Casa Espírita. E eles orientam também, eu acho que tanto você, quando você vai para uma palestra, quando você vai para tomar um passe, você também tem que chegar antes, né? Você tem que sentar lá no Salão da Paz, dar uma respirada, assistir o Evangelho no Lar, que já começa a te dar uma acalmada, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá só para tomar o passe. E a gente percebe durante o livro que existe todo um preparo, né? Então, às vezes, você está naquela correria, aquela agitação, você entra, chega todo suado, o coração palpitante, você não consegue, aí você já vai, recebe o passe e vai embora. Será que você já foi atendido? Você não conseguiu nem fazer uma prece, não conseguiu nem
dar uma relaxada, né? E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, esse passista não é fraco, esse passista não é bom, porque coloca a culpa no passista, né? Coitado Não do passista. ou seja, a gente está lá, a gente só é um instrumento, né? A pessoa tem que estar preparada para receber, a pessoa tem que estar tranquila, né? Ou seja, é todo um conjunto de ações. Você tem que estar com o pensamento focado, que eu não vou ficar falando da parte que eu vou dar aula semana que vem, dá licença. Você tem que estar aberto, né? Você, se não tiver aberto, né, melhor você se acalmar em um outro dia, porque realmente não vai fazer muito efeito ali. Você é o que a gente fala. A gente tem que se ajudar, né? Ajuda. Eu via isso muito de domingo, antes da pandemia, que eu frequentava o Perseverança, que é mais próximo aqui de casa, de domingo de manhã. Então, era a palestra das 10 até as 11, das 10 até o meio-dia, né? Eles abriam às 10 horas, aí tinha toda essa preparação, o pessoal cantando, música e tal, e depois das 11 até meio-dia era a palestra. Tinha gente que, quando o palestrante desejava uma boa tarde, uma ótima semana, já levantava e ia embora, nem esperava terminar a prece, fazer a prece final, sabe, encerrar totalmente todos os trabalhos. E eu ficava pensando, nossa, gente, a pessoa chega, só, tipo, recebe o passe e vai embora. Tipo, não se conecta, não tenta se acalmar, não tenta, sabe, entrar em contato mais com a espiritualidade, né? Tipo, relaxar a mente, relaxar o corpo para poder absorver realmente a palestra e sentir esse trabalho que todas as vezes que eu ia, eu até estou sentindo muita falta desse presencial. Ainda bem que agora liberou, né? Vai liberar agora para ter presencial. Mas para mim, eu me sentia muito bem, não só de ouvir a palestra, mas também de sentir esse trabalho todo da espiritualidade, sabe? Às vezes eu tive uma semana tensa, uma semana cansativa, de ter que lidar com muita gente problemática, enfim. E quando eu chegava no centro de domingo para assistir essa palestra, eu voltava uma outra pessoa, era um outro domingo, era uma outra semana. E as pessoas não são assim, eles vão, antes de terminar, já estão levantando, já estão indo embora. Complicado. Faz diferença mesmo, é muito importante. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Mas existem agremiações que, embora tenham a denominação centro espírita, como a gente estava falando, vivem muito distante dos postulados doutrinários do Evangelho de Jesus, usando o ostensivo mediunismo, atendendo aos interesses imediatos dos seus frequentadores. Tonini indagou ainda se mesmo nessas instituições existe o serviço dos benfeitores espirituais, e Marcos confirma que pouco se pode fazer em favor de tais grupos quando encarnados e desencarnados permanecem surdos à orientação. O que acontece? Que a gente estava falando, algumas casas espíritas se distanciam da doutrina, né, dos ensinamentos de Jesus, e acabam prevalecendo os efeitos, as questões mediúnicas, as sessões mediúnicas, né, os efeitos físicos, os efeitos que uma sessão mediúnica pode passar ou pode mostrar e etc e tal. Então, não é esse o foco, né? As sessões mediúnicas são para ajudar aqueles que precisam de auxílio. E o estudo é o principal para você poder fazer um trabalho bacana, você poder ajudar de verdade, né? E a reforma íntima é o nosso objetivo sempre. Então, as palestras, quando você vai assistir a palestra, é para você refletir sobre aquilo, para ver se realmente aplica-se a você, para você se melhorar naquilo. E aqui ele fala, existe o amparo da espiritualidade? Existe, mas ele falou que quando os encarnados e desencarnados estão surdos, a orientação fica mais difícil, né? Então, quando se afasta da doutrina, dos ensinamentos do Cristo, fica mais difícil eles serem receptivos às intuições, às inspirações para o bem, para o caminho reto. Assim, os espíritos benfeitores respeitam-lhes o livre-arbítrio, sempre, deixando-os entregues a si mesmos, mas monitoram os grupos aguardando o momento propício para agir, ou seja, os benfeitores não abandonam, eles
se afastam e ficam monitorando. Se tiver uma situação muito extrema que eles tenham que agir, eles vão e agem, mas que eles respeitam muito o livre-arbítrio. Se você não quer, se você quer manter aquela questão, aquela história de você se distanciar, de ir contra os ensinamentos, eles respeitam, né? Mas eles se afastam, deixando eles sobre as suas próprias responsabilidades. Mas eles ficam ali monitorando para qualquer coisa agir no momento certo. 9, setor de seleção. Qual a função dos capacitores vibracionais? A, melhorar a vibração dos espíritos, ou B, identificar os espíritos sofredores cujas fortes vibrações mostravam sincero arrependimento e desejo de renovação. Sueli respondeu? Quem? Ah, Sueli respondeu, achei. B. Mesmo. Então, vocês veem aí a entrada do centro espírita, que existem alguns espíritos aí querendo entrar, né? E sendo impedidos alguns de entrarem. A gente vai ver por quê. Agora, a movimentação dos encarnados era grande, né? As pessoas começaram a chegar. Homens e mulheres, jovens e crianças. Os adultos se acomodavam no salão, enquanto as crianças e jovens seguiam para o departamento de evangelização infantil, no clima da alegria que lhes é peculiar. Inúmeros espíritos desencarnados foram trazidos à reunião pelos servidores do setor de vigilância. Estavam recebendo assistência e apresentando recuperação e foram conduzidos e acomodados no auditório invisível sob vigilância. Então, alguns desencarnados que estavam no setor de vigilância, que foi filtrado ali, né, que precisava de ajuda, que estavam já recebendo tratamento, apresentando uma melhora, apresentando uma vontade de se melhorar, foram conduzidos para o salão principal naquele auditório invisível que se formou, né, que se forma na espiritualidade. Sob vigilância sempre, né, porque a gente pode ser que recaia, pode ser que torne a pensamentos e atitudes anteriores, então eles estavam sob vigilância e ali recebendo a assistência necessária. No portão de acesso à casa, um halo luminoso, que é o que vocês veem aí na figura, cercava toda a instituição, protegendo-a dos espíritos inferiores. No local de acesso, um aparelho abrira a pequena passagem para a entrada e seleção dos desencarnados. Lá fora, uma turba de espíritos agitava-se, atraída pela movimentação e pelas luzes espirituais. Muitos blasfemavam, zombavam, gargalhavam, enquanto outros sofredores imploravam auxílio. Gritos de deixe-nos entrar, exigimos o paraíso, queremos o céu, pois acreditavam que o portal de luz fosse a entrada para o paraíso que aguardavam e exigiam. Muitos faziam do título religioso uma mera carteira de identidade, esquecidos da vivência cristã e da melhoria interior. Os trabalhadores da vigilância selecionavam todos os que se candidatavam à recuperação. Aqueles que estavam no clima de revolta não podiam entrar sob pena de perturbar os desencarnados e os encarnados. A seleção era feita pelos capacitadores vibracionais, para identificar os que demonstravam sincero arrependimento e verdadeiro desejo de renovação. Encaminhados ao auditório, eram informados da necessidade do silêncio e recebiam os primeiros socorros da equipe de enfermagem. Aos que não podiam entrar, Joel dedicava alguns minutos de prece ao final das tarefas. Ninguém era esquecido. Então, resumindo esse capítulo, esses capacitores vibracionais era para identificar realmente aqueles espíritos que estavam pedindo ajuda, que estavam desejando realmente a renovação, né, a melhora interior. Porque tinham outros que estavam ali para zombar ou para bagunçar, perturbar os trabalhos, como eu disse lá na frente, quando ele mostra quando ele fala dos eletrochoques, etc., para repelir os espíritos que estavam querendo bagunçar.
Então, tem alguns espíritos ali que acham que ou porque viviam uma vida cristã, mas não de acordo com os preceitos cristãos, né? Então, eu vou na igreja todo domingo, mas eu não dou nem bom dia para a pessoa que mora, meu vizinho, né? Então, não é uma carteira de identidade, como ele fala, para o céu, né? Eles achavam que aquela luz era para entrar no céu, e não era para realmente ser admitido ali na casa espírita, que realmente tinha vontade de se melhorar. Então, eles usavam esses capacitores para identificar esses espíritos que realmente queriam se melhorar, levavam eles para dentro e levavam para toda assistência, eram socorridos pelo setor de enfermagem para se acalmarem, para se estabilizarem ali nas energias, para poder receber o auxílio necessário. E os outros que não podiam entrar, o irmão Joel dedicava, no final do trabalho, preces para eles, para que eles pudessem se conscientizar, né, da necessidade da melhora e não da revolta, né, porque existiam muitos espíritos revoltados ali que só queria saber mesmo de bagunçar o coreto. Então, todos são ajudados, né, como eu falei aqui, ajuda-te o céu te ajudará, ninguém obriga ninguém a ir no centro espírita, a gente só vai procurar algum consolo quando a gente quer, quando a gente sente necessidade, né? Ninguém obriga ninguém a nada. Então, é a mesma coisa com esses espíritos. Realmente, aqueles que têm vontade, que estão aflitos para a sua melhora, para o progresso, para serem socorridos, é que adentravam no centro. Então, existia essa questão. O Marcelo está com uma dúvida. Pode falar aí, Marcelo. Então, até eu escrevi que apareceu na prova, né? Eu estou com ela aqui. Tem uma pergunta que é sobre essa questão de seleção. Eu errei, por isso que eu estou na dúvida, né? A pergunta a questão é verdadeiro ou falso? Está escrito assim, a entrada dos espíritos está sujeito ao trabalho do dia. Eu achei que é falso, porque, como você está explicando, quem precisa de atendimento, né, é admitido, né, dentro dessas considerações que você colocou, se a pessoa está precisando de ajuda, não vai fazer bagunça, essa coisa toda, né? Eu coloquei como é que é a questão? Como falso. Eu entendo que qualquer um poderia entrar precisando de ajuda, desde que não fosse tumultuar, né? Já que os aparelhos iam detectar se a pessoa poderia entrar ou não. Não sei qual que seria o entendimento aí. Eu errei a mesma que o Marcelo. Quer falar, Luzia? Então, o que acontece? A gente estava explicando que existe todo um planejamento. Esse planejamento, ele é feito também, por exemplo, quando você vai para uma sessão de desobsessão, por exemplo, no centro, quando você entra só para a palestra, se você está acompanhada de algum espírito, ele vai ser analisado por aquelas máquinas para ver se ele está preparado. Senão, ele fica fora, ele não vai entrar. Né? Então, apesar do encarnado estar precisando muito de ajuda, se o espírito que está acompanhando não está preparado, ele não vai entrar. Né? Então, esse é o planejamento. Então, só vai entrar quem está preparado. Tem que estar o encarnado e o espírito dispostos a melhorar. Eu também errei a mesma questão e concordo com o Marcelo também. O meu entendimento, entravam todos os espíritos que precisassem de ajuda. Então, mas esses que estão pedindo ajuda, eu quero ir para o paraíso. Ele não está com entendimento ainda. Não esse. Não, eu acho que não é isso, né, que fala a questão. Porque a questão está dizendo se eles estão condicionados ao trabalho do dia que eles podem entrar, não essa questão do livro, né? Porque no livro não aparece explicitamente, olha, só vai entrar dependendo do que está acontecendo lá dentro em termos de trabalho do dia, né? É o que está escrito lá, né? Então, porque eu fiquei em dúvida, não sei. Mais na frente, nos outros capítulos, também fala de toda essa organização. Então, tem toda uma organização. E a espiritualidade já sabe quem é que vai lá e que já está preparado para receber. Então, existe essa organização. Então, apesar deles entrarem lá
E aí eu estou precisando, mas não é daquele dia. Porque aquele dia não tem, por exemplo, se ele vai para uma sessão de desobsessão, ele tem que estar com, por exemplo, os espíritos envolvidos com aquele processo dele, preparados para poder participar daquela sessão mediúnica. Senão, não vai conseguir. Não que ele não vai ser atendido, ele vai ser atendido num outro momento. Ele vai ser trazido para poder ser atendido. Você entende? Porque não existe... Eu entendo, lógico, sim. Né? Mas Então, não está no livro isso, né? A logística, eu não vi, né? a logística é bem assim, existe todo um preparo. Da mesma forma que a gente tem que respeitar quando a gente vai fazer o evangelho no lar, porque existe um comprometimento, existe um compromisso assumido, porque a gente viu, através do livro, como eles trabalham. E eles não trabalham só no centro, eles vão visitar as casas das pessoas que eles colocam quando você faz as vibrações, né, que tem os outros capítulos, né? Então, quando você coloca a vibração que alguém está precisando, existe um grupo dentro do centro que vai visitar esse espírito que não pôde vir presencialmente no centro para poder ajudar. Ou seja, tudo é muito bem organizado para poder realmente ser atendido, né? Então, não é a todo momento que vai ser conseguir ser atendido, porque existe toda essa organização a nível da espiritualidade, o encontro, a organização e o momento, né? Pelo menos eu entendo dessa maneira nos outros livros que a gente foi ver. A gente já leu, né, Ju? Sim. Não, tudo bem, eu concordo. É que naquele livro não está escrito isso, por isso que eu falei assim, fiquei fuçando lá, mas tudo bem, eu concordo com a ideia. Acho que isso né? não ficou claro nesse livro. Aqui, então, foi essa que eu errei, que eu lembro que apareceu aquele espírito que entrou para ser tratado. Então, ele poder entrar e ser vigiado, né? Como se fala? Isso, Entrar... Lu, realmente, no capítulo... Ali que eu achei que eu fiz... foi aquele negócio do acertar a setinha e depois ele mudar de lugar sozinho. Você tem certeza dessa resposta? Então, Lu, no capítulo que fala disso, ele não especifica do dia. Tá. Eles têm razão, não especifica do dia. Eles falam sobre o planejamento, sobre a programação, sobre a seleção, realmente da intenção verdadeira de se melhorar, mas ele não fala nesse capítulo, não sei se tem mais para frente, eu não sei se você viu alguma coisa assim nos outros, mas nesse setor de seleção, ele não fala que tem a ver com o dia, entendeu? Ah, tá. Por isso que ter dado confusão. Fala mesmo. E por isso que eu também, como a Margarete, eu tinha certeza que eu tinha acertado essa questão específica. Porque, para mim, era óbvio. A nossa sintonia é tão boa que todo mundo errou a mesma questão. Isso é cola, hein? Isso aí caracteriza a cola, hein? Olha só. Não, mas a Sueli não errou. A Sueli não errou, a Sueli acertou. Ela chutou, então, ela chutou. Ô, Sueli, você chutou, então, né? Porque nós pensamos, a Sueli chutou. Olha, eu confesso. Você vê, né? Eu tenho como é que eu diria? Não é um site, é uma página no YouTube onde eles fazem eles fazem um estudo desse livro, assim, né? E talvez a minha resposta esteja atrelada àquela elucidação que tem lá, né? De que os espíritos são selecionados realmente, né? Pelo dia de trabalho. Então, eu contei com esse apoio, porque eu fui lá no YouTube buscar se tinha esclarecimentos acerca desse livro, e existe sim, é uma palestra muito bonita, eu até aconselho o pessoal, se é que não conhecem, né? Que existe uma elucidação bem bacana sobre esse livro lá no YouTube. Sueli, eu também ouvi essa explicação do livro no YouTube, mas eu não me atentei, mas parabéns para você que está bem atenta. Eu ia comentar. Não quero tirar seu ponto, não. Mas no livro não estava escrito, não, eu não achei. Deixa lá, porque...
Eu assisti a palestra do YouTube, achei muito interessante, porque a gente, lendo o livro, a gente não tendo acesso a essas gravuras, quer dizer, quando você tem acesso a essas gravuras e você lê o livro, nossa, elas vêm acender uma lâmpada de 500 watts, né, no livro. É verdade. Elas verdade. iluminam o livro. O livro fica muito claro quando você vê as imagens. Eu fiquei fascinada, né? Mas eu também, viu, Sueli? É verdade. Eu também te dou os parabéns, porque, apesar de ter assistido, eu não me atentei para isso, viu? Mas está direito a ir ao STF ou não dá? Dá para ir para o STF com essa questão? Acho melhor não, viu? Do jeito que o STF está, melhor de cada um ficar com sua resposta. É VAR, Marcelo. É VAR. É o VAR, né? É o VAR. É o VAR. Então vamos lá, vamos continuar. Capítulo 10, a música. Questão 10. O que a música proporciona numa reunião espírita? A. É elemento de auxílio na desintoxicação mental das criaturas e no equilíbrio das emoções. Ou B. Apenas para entreter as pessoas enquanto aguardam a palestra. Vamos lá. Deixa eu voltar lá. Fui na pergunta. Deixa eu ver só se o William apareceu aqui. Ah, tá. Todos A. Isso mesmo. Elemento de auxílio de desintoxicação mental. No salão, 2 homens e uma mulher sentaram-se à mesa disposta à frente da assembleia e um deles solicitou a atenção de todos. Em seguida, convidou um jovem para a apresentação de um número musical. O rapaz, acomodado em pequeno banco, começou a dedilhar um violão e, com voz terna e agradável, entoou a emocionante canção, exaltando as expressões do Criador na natureza. À medida que o som harmonioso se espalhava, a plateia assumia comportamento diverso do demonstrado até então. Os semblantes pacificavam e os pensamentos harmonizaram, acompanhando a linguagem poética e musical. Uma chuva de pequeninas pétalas suavemente coloridas caía sobre os presentes, modificando-lhes o estado íntimo para melhor. O jovem musicista era o foco gerador daquelas vibrações. Do seu tórax, as emanações fluídicas jorravam suaves pelo espaço. Marcos informou que o amigo não contava somente com os órgãos vocais, mas com o coração, enquanto a música, como linguagem universal, vencia as barreiras culturais e sociais, sensibilizando a todos. Tonini quis saber se a música era indispensável à tarefa do bem. Marcos respondeu que a música não é essencial, mas auxilia na desintoxicação mental das criaturas. Bom, música é vida, né, gente? Quem não gosta de música? Música acalma, música serena o coração, música modifica realmente a nossa vibração. Depende da música, óbvio, né? Você não vai ouvir um rock pesado para melhorar uma tristeza, aí você vai ficar pior, dependendo da situação. Lógico que quem gosta de rock acaba relaxando ouvindo, mas dependendo da letra, dependendo da vibração que aquela música emana, o seu estado pode ficar mais agitado do que realmente deveria. Mas existem músicas e músicas. E ele fala, né, que a música, ela é o tópico da arte mais sublime, né, do mais belo, porque a música ela é o ápice da sublimidade da arte. Eu até li um livro agora para fazer a prova que ele fala a mesma coisa sobre a música. Então, a música ela realmente transpõe qualquer barreira, né, social, cultural, de crença, né, a música ela realmente mexe e toca. E tem músicas que são verdadeiras orações, e por isso elas elevam a vibração tão alta. Então, é muito importante, é muito bom. Por isso que todas as vezes que, pelo menos no Gembe, né? Você vai assistir uma palestra, sempre tem uma musiquinha ambiente,
Às vezes tem palestra da Paula Zamp, que tem canto, que é muito boa, outros outros palestrantes também que cantam, e que são muito boas as palestras, realmente mexe com as nossas estruturas. 11, vamos lá. Prece inicial. O que o diretor da Casa Espírita precisou fazer para receber as intuições do irmão Joel? A. Apenas se concentrou. B. Mantinha seu pensamento sintonizado de forma elevada para se harmonizarem com os do irmão Joel? Podem responder. Marcelo, será que... Marcelo está aqui. Unânime B. Isso mesmo. Tênue luz irradiava dos presentes, enquanto do tórax de Joel ela era intensa, elevando-se ao céu. A resposta superior não tardou. Uma chuva de fluidos caiu sobre todos, provocando sensação de paz e reconforto, mas nem todos assimilavam aqueles recursos. Uma parte dos frequentadores, distantes da disciplina mental, continuavam presos às preocupações do cotidiano. O homem acredita que somente pedindo recebe os benefícios espirituais. Mas quem louva e agradece ao Criador sintoniza-se com vibrações superiores do universo, recebendo-lhe influenciação benéfica e salutar. Tonini indaga a Marcos sobre os amigos espirituais não insistirem nessa questão com os encarnados, alertando sobre os benefícios da oração. E Marcos comenta que todas as religiões fazem esse trabalho, mas só o amadurecimento das criaturas poderá um dia avaliar os valores superiores da oração. Então, para que o orador, né, que ia fazer a palestra, pudesse se conectar com o irmão Joel para receber as intuições, para poder falar, né, da palestra, ele precisa se concentrar e elevar o pensamento, né? Ele precisa, existe uma necessidade de você elevar a sua vibração para que o mentor espiritual que está num nível mais elevado do que nós possa baixar um pouco o nível dele e alcançar. Então, é um esforço dos dois lados. Nosso de elevar o pensamento e a vibração, pensamento em Jesus, em coisas boas, em Deus, e o mentor de chegar até a nossa vibração de encarnado, né, que é um pouco mais densa. Então, ele precisa descer um pouco a vibração dele, e nós precisamos elevar a nossa para que haja esse encontro de vibrações e possibilite essa captação do médium, do orador, de captar as intuições e as instruções que ele recebe para fazer a palestra, fazer a oração, e o quanto é necessário, né, essa concentração e essa elevação de pensamento. Ele fala que a oração, as pessoas acham que só pedindo recebem os benefícios da oração, e não é assim. A gente pode agradecer, a gente pode louvar, a gente pode simplesmente cantar, né? É uma forma de louvar a Deus cantando. E há o benefício da mesma forma, de você agradecer, mas ele fala que algumas pessoas ali não estavam ligadas, né, nessa prece, estavam dispersas. Quantas pessoas a gente vê no Salão da Paz, no celular, enquanto está rolando a prece inicial, não está dando a devida importância para aquele momento, que é o momento de você parar e se conectar realmente com o alto. 12, o orador. Qual é a tarefa do benfeitor espiritual? A. Auxiliar o seu tutelado através da inspiração, sugerir-lhe ideias, coordenar-lhe os pensamentos. No entanto, os recursos intelectuais são conquistas do próprio médium. Ou B. Apenas proteger.
Isso mesmo. Então, vamos ver. Começa a palestra. O espírito responsável pela atividade, aquele que estava atrás do orador, que a gente vê aí na imagem, inspira o instrutor encarnado. O amigo espiritual ausculta os registros mentais do orador, onde estão arquivadas as lições recolhidas ao longo do tempo pela leitura e pelos estudos edificantes. O benfeitor seleciona os registros que podem ser úteis no contexto da palestra e as lições saem do nível inconsciente para o nível consciente do médium orador. As ideias surgem na tela mental do comentarista em forma de lembranças. Marcos observa que esse é um trabalho de parceria. Os recursos ou registros do orador, médium intuitivo, somam-se à inspiração do benfeitor espiritual. O orador não é um microfone através do qual os espíritos falam, mas instrumento ativo do fenômeno intuitivo. Daí a responsabilidade dos que veiculam a mensagem evangélico-doutrinária através da palavra. Necessário não apenas o estudo, mas a vivência dos postulados abraçados. Esse fator é fundamental para tocar e sensibilizar a plateia. Então, olha que fascinante essa situação, né? Que incrível. Durante todo o tempo que nós estudamos, que nós nos dedicamos a conhecer a doutrina, estudando evangelho, estudando nos cursos, lendo livros, a gente vai adquirindo e arquivando aquilo que a gente absorveu de conhecimento de todos os livros. E aí vem o mentor espiritual, né, o benfeitor, e na hora de uma palestra, ou de uma aula, ou do trabalho mediúnico mesmo, ele acessa os seus arquivos e traz à tona aquilo que, de repente, agora você não vai lembrar, mas no momento do trabalho, ele faz você desarquivar aquela informação e utilizar naquela palestra, ou naquela aula, ou naquela doutrinação. Então, é realmente um trabalho de parceria. Se vocês viram o filme do Divaldo, quando ele começa a carreira dele espírita, de palestras, tem um momento que ele vai lá e ele fala, não me preparei, tá tudo certo, deixa o espírito chegar que ele vai falar. E ele fica mudo, ele não consegue falar nada. E aí, depois de muito pedir, o espírito ajuda ele, mas ele fala, olha, o preparo é seu, né? O trabalho é seu de arquivar o máximo de conhecimento possível para que eu possa acessá-los e te orientar, te instruir, para saber o que vai ser adequado utilizar ou não naquele momento. Então, realmente, o quanto é necessário o estudo, né? O aprofundamento dos ensinamentos. Alguma dúvida até aqui? Você sabe que quando eu comecei, a Marinês me convidou para fazer a palestra, eu já tremia as bases, né? Falei, Jesus, eu não estou preparada, não. Não dá, não quero brincar disso, não vai dar certo. Aí ela, não, vai se preparar. E é engraçado que eu estava muito nervosa, logicamente, né? Aí, na primeira vez, tem a pessoa que apresenta, e eu fico aí sentada do lado, e aí só prece, né? Prece, rezando tudo, tinha me preparado. E é engraçado que todas as vezes que eu ia fazer uma palestra, que eu sentava e aguardava, na verdade, eu já fazia uma conexão na hora que eu estava preparando, porque o tema era um tema já determinado, e aí, na minha busca de conteúdo, eu já pedi, eu falei, vamos lá me ajudar aqui, né, para poder montar. E na hora de falar lá, você entra lá no Salão da Paz, você entra, tem um microfone, aquele púlpito, eu falei, meu Deus, né, o que é isso? E aí, nos momentos anteriores, enquanto ela fazia a apresentação, eu sentia um calor muito grande. E não era nervoso, porque a batedeira no coração era meu. Agora, aquele calor não era meu, era uma coisa muito interessante. E eu falei assim, agora, com esse calor, essa batedeira não vai sair nada, né? E quando eu entrava, subia no púlpito e me apresentava, terminava tudo. Eu me harmonizava, o coração voltava a bater normal, um pouco de ansiedade, sim, mas não era aquela coisa que poderia me tirar o foco, né? Então, toda vez aconteceu isso. Eu não tenho... Então, a minha mediunidade, na verdade, ela é essa intuitiva, né? E é muito interessante, porque foram todas as vezes que eu fiz a palestra, eu senti esse calor.
Quando eu dou aula, não sei, eu sei que eu recebo ajuda, mas eu acho que durante o preparo, né, na hora que eu vou apresentar, logicamente a gente tem a ajuda, a intuição, mas eu não sinto calor. O calor eu sentia quando eu ia fazer a palestra. E olha que eu já fiz várias palestras em vários momentos e eu sempre tinha este calor. Depois o coração foi tranquilizando, porque você vai ficando meio cara de pau, né? Vamos dizer assim. Mas aquele calor parecia que era uma coisa, eu falava assim, olha, percebe que a gente está do teu lado, né? Percebe que vai dar tudo certo, a gente está do teu lado. Esse calor me dava essa sensação, né? Ele me tranquilizava, a partir do momento que eu fui fazendo, eu sentia sempre o calor, eu falei assim, eles estão comigo, né? Era aquela certeza, né? Eles estão comigo, né? Então, é bem... Olha, eu fiz uma vez só a palestra, quando eu comecei a trabalhar num final de ano no salão, e aí quando voltou das férias, foi 2020 mesmo, antes de pandemia, a minha dirigente falou assim, olha, não tenho ninguém para dar palestra assim para voltar aos trabalhos, você não quer dar uma palestra? Aí eu, hã? Não tenho curso. Aí ela, não precisa de curso, eu só preciso de alguém para palestrar aqui. Aí eu falei, não, tá bom, eu faço, qual é o tema? Ela me passou o tema, juro para vocês, preparei tudo bonitinho, nossa, maravilhoso. Tive um amparo assim, tremendo, porque eu fiz, fluiu e tal. Chegou na noite anterior, gente, eu nem dormi direito. Não dormi. Eu dormi acho que 2, 3 horas só à noite e acordei assim... Meu Deus do céu, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar, gente? Pelo amor de Deus, como assim palestra? Não, muita responsabilidade. Aí, né, eu falei para a dirigente, falei assim, Romildo, eu estou muito nervosa. Ela, não, é normal, também fico assim e tal. Eu falei, não, mas você não está entendendo, eu nem dormi. Aí ela, não, é normal, tá bom. Aí teve o preparo, né, teve abertura e tal, e eu lá, mesma coisa, batedeira no coração, me tremendo toda, um frio, um calor ao mesmo tempo. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí, quando chegou na hora, é incrível mesmo, quando vem o negócio e você parece que sai tudo assim, sabe? Vem uma coisa maravilhosa. E aí você só tem a agradecer, sabe? Ainda eu peguei, e para quebrar o gelo, né? Eu falei assim, gente, eu vou gaguejar aqui. Eu vou gaguejar, vou fazer um vexame aqui. E aí eu peguei e falei assim, olha, gente, é a primeira palestra que eu estou dando aqui, então se eu gaguejar, se eu ficar nervosa, vocês me perdoem já de cara. Aí meu marido estava assistindo a palestra, né? Porque ele falou assim, não, eu vou assistir só a palestra. Meu, você quebrou o gelo ali, cara, já era. Aí as pessoas começaram a rir, aí já, né? Nesse momento eu já estava ali muito amparada, porque a gente sente realmente, acalma, tudo acalma. Você fala, nossa, né? Que incrível isso aqui. Então o amparo existe, a gente às vezes demora, mas existe sim. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Fiquem com Deus e boa semana. Se tiverem dúvidas, liga para a Luzia, tá? Quero só dar uma dica para vocês, sei lá, se vale a pena aí, no chat, naqueles 3 pontinhos aí, você pode salvar o chat e lá você consegue ver tudo o que a pessoa respondeu. Vai gerar um arquivo aí, texto, e é fácil de ver. Ah, salvar bate-papo. Aê, Marcelo! Boa, já salvei ajuda, aqui. né? Aí você pode ver. Depois ele mostra aqui, tá? Olha, Marcelo, muito pode rever bom, as respostas aí. Inclusive, vocês vão ver as burradas que a gente encaminhou particularmente resposta. Então isso aí, não foi essa a ideia, não, hein? Normal, acontece. Do chat, está escrito assim, chat Alt mais H. Eu preciso pôr isso para poder responder aqui? É verdade. É no celular que você está... Eu tô no laptop, né? E tá aí, o laptop ele está escrito aqui, ó, bate-papo. É só você clicar e digitar a mensagem. Na parte da tela, na parte inferior da tela. Então, está escrito chat Alt mais H. Aperta ele, daí você eu acho que na telinha do bate-papo. Isso. Ele foge. Não consigo apertar ele. Ó. Tá. Aí... Mas aqui aparece como bate-papo também no iPad.
Mas não faz mal, deu certo. Você mandando, aí a Margarete foi dando o print também. O importante é que deu certo, né? De uma maneira ou de outra. Temos uma eficiência no grupo, Margarete. Nossa, esse grupo é muito legal. Merece um pontinho a mais aí. Olha, uma estrelinha. Hoje merece um coraçãozinho. Merece um coração, uma estrelinha a mais. Tá? Vou fazer um quadro, né? Que nem eu fazia para meus alunos da educação infantil. Isso mesmo. Então, gente, vamos finalizando, que já está na hora. Lembrando que hoje a Maria Cristina vai fazer as vibrações e a Marisa vai fazer a prece final. Tá? Quer finalizar aí, Ju? Vamos finalizar. Dá um início aí, depois as meninas... É Maria Cristina e quem mais? Sueli. Marisa. A Maria Cristina, as vibrações e a Marisa para tá. Então, vamos lá. Vamos mantendo os nossos corações elevados a Deus e a Jesus, agradecendo a bênção de poder estarmos aqui juntos, trocar tanto conhecimento, trocar ideias, trocar experiências, e que possamos envolver a nossa irmã Maria Cristina para as vibrações e a nossa irmã Marisa para a prece final de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos vibrar pelas pessoas que continuam doentes aí, né? Pela pandemia, pelos nossos familiares, que sempre tem um familiar que está precisando aí da nossa oração. Eu não paro de rezar nunca, pelo amor de Deus. E pelas pessoas que estão na rua aí, que estão passando fome ainda, pelo amor de Deus. Que vai passar, se Deus quiser, os presidiários, sei lá, as pessoas idosas que estão essas casas de repouso, né, que eles falam. E que todo mundo seja muito feliz, pelo amor de Deus. Amém. Se deixa. E nesse momento, que nossos sentimentos sejam de gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em torno dos ensinamentos do nosso Mestre. Nossa gratidão a Jesus por ter sustentado o nosso estudo de hoje. Nossa gratidão aos mentores responsáveis pela nossa escola e pela nossa turma, em especial pelo nosso mentor individual, pelo seu auxílio e proteção. E neste momento, agradecendo a nossas professoras pelo carinho, pela dedicação, pedimos licença para encerrar a nossa aula de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, gente. Obrigada pela participação de todos. Obrigada. Semana que vem, firmes e fortes.